O uso da maconha pode provocar uma overdose, por exemplo? Não, você tem aí, mais uma vez, falando de milhares de anos de uso e toda a literatura médica, não há um único caso de overdose associada à maconha. Tem até, por exemplo, alguns cálculos que dizem que para você ter uma overdose de maconha, você teria que injetar o equivalente a 1 quilo de THC ou fumar 21 quilos de maconha, o que é fisicamente impossível. Então, qual foi a base científica para a proibição da maconha no século XX? Não só a proibição, em 1960, no Tratado da ONU mesmo, sim, né? Sim. Ficou estabelecido que era tão perigosa quanto a heroína. Ela começou, na verdade, no começo do século XX, que ela tem uma base muito mais racial, econômica e política, tá? Como ela veio da Ásia, né, ela acabou depois indo para a Europa. Então, por exemplo, na Inglaterra, tinha todo um preconceito com os indianos e com os árabes. Nos Estados Unidos, com os mexicanos. E no Brasil, com os negros. Então, uma das primeiras leis americanas foi em 1914, no Texas. Você estava tendo uma guerra no México, tinha muito imigrante, estavam querendo bloquear. Então, quem tivesse com marihuana não podia entrar. Então, você tinha essa questão racial. Nesse período também, começo do século XX, você teve o crescimento da indústria de petróleo. A gente sempre pensa em petróleo, pensa em combustível. Mas um dos derivados do petróleo que é muito importante para a sociedade atualmente é o nylon. Então, você tinha uma fibra sintética e quem era o principal competidor na época era uma fibra natural, que era a que vinha da maconha. Então, esse conjunto de fatores fez com que fosse interessante para várias questões raciais, econômicas e políticas você demonizar a planta. Né? Então você me expôs aí uma porção de razões, mas nenhuma científica.